Fala galera, aqui é Viver Dividendos. Hoje nós vamos falar sobre diversificação, esse nomezinho aí que pega muito investidor no começo. Para você que não sabe o que é, nós vamos te explicar o que é diversificação e falar também a quantidade de empresas ideal que você precisa de ter na sua carteira, beleza? Bora lá então, isso aí é uma série que a gente está fazendo aqui de primeiros passos, né? Para quem está querendo começar a investir na Bolsa de Valores, a gente tem bastante conteúdo aqui no viverdividendos.org. Temos um mapinha aqui que a gente está seguindo, que é esse mapinha aqui, nós estamos nessa etapa número 3, no qual a gente abordou 12 perguntas. São essas perguntas aqui, talvez algumas delas aí sirva para você dar uma consultada, igual por exemplo a última que nós falamos aí, no episódio número 11, ou 10, se não me engano, quais os custos para se investir na Bolsa de Valores americana. E agora, esse camarada aqui, diversificação. Há controvérsias, tem gente que acha que não tem que diversificar, mas meu amigo, a minha opinião é o seguinte: só a diversificação vai te salvar na Bolsa de Valores, cara. Não tem outra coisa que vai te livrar do fracasso completo. Eu sei disso porque eu já passei por isso. Eu já fui do outro grupo que achava que não precisava de diversificar. E quando eu falo diversificar, não tô falando tu ter 5 ações na carteira não, tá? Teve uma vez, às vezes passa algumas carteiras aqui na minha mão aqui, o cara me mandou, falou, não, tô bem diversificado. Ele foi me mandou, ele tinha 6 ativos na carteira. Eu falei, pô, cara, não dá, cara. 6 ativos é muito pouco. Muito pouco mesmo, você tem que ter mais ativos aí. Mas o que vem a ser diversificação? Cara, é uma questão que é fundamental para um investidor, porque todo investidor vai errar na bolsa. Não tem como o cara passar incolume sem erro na bolsa, né? Então, uma hora ou outra você vai errar. Eu dou até um exemplo aqui no post do Silicon Valley Bank, que estava valendo em 2022 $733,15 cada ação. E aí, meu amigo, ele quebrou. E em menos de um ano, quer dizer, no comecinho de 2023, talvez pode ter passado um pouco mais de um ano, hein? As ações foram para 40 centavos. Aí você imagina se você tem todo o seu patrimônio que você juntou com muito esforço, trabalhando, fazendo hora extra e colocou no Silicon Valley Bank e perdeu. Não dá, né? Então, quem pode te salvar desse problema é a diversificação. Só ela pode te salvar. Que ela basicamente é o seguinte: você vai dividir o seu dinheiro em ativos diferentes. Você vai comprar vários ativos. Se você tivesse a grana para comprar o Silicon Valley Bank, tu não ia colocar tudo lá. Tu ia comprar, sei lá, um Silicon Valley Bank, mais um outro ativo ali. Tu ia diversificar em vários. Por quê? Se um desses ativos falhar, você analisar errado, ou às vezes você até analisou certo. Às vezes tu até analisou certo. Mas o ativo, sei lá, veio uma lei que proibiu o cara de vender o produto que ele vendia. E aí ele quebrou, entendeu? Ou às vezes veio, vou dar um exemplo aí do lockdown, fechou tudo, tal, a empresa não aguentou segurar, pum, quebrou. Se você tem diversificação, tu perde um percentual pequeno do seu patrimônio. Então é importantíssimo esse camarada. A gente fala aqui nesse artigo sobre os tipos de diversificações. Eu listei 4 pontos importantes. Classe de ativos, você dá uma lida ali para você ver as classes importantes. Dentro da classe você vai diversificar com os tipos de ativos dessa classe. E, se possível, até setores ali dentro dessa classe, né? Então, tipo, é uma questão importante. O cara uma vez me mandou uma carteira dele e falou que estava bem diversificado. Ele tinha 15 ativos. Eu falei, pô, beleza. O número tá até interessante. Me mandou. Aí, desses 15, 11 desses ativos eram tudo de tecnologia. Eu falei, pô, tu não tá diversificado, meu amigo. Tu tá extremamente exposto em tecnologia. Então, você tem que diversificar em setores diferentes. O terceiro ponto é o tempo, cara. É importante você diversificar no tempo, aportar todo mês. Se você for ver aqui no meu blog, todo mês o Viver Dividendos vai lá e deposita na bolsa. Isso também é importante, porque você vai fugir do topo e do fundo. Do fundo é bom você comprar no fundo, né? Mas enfim, tu vai conseguir fugir dos momentos de topo e tu vai diluir isso daí com o tempo. Vai facilitar na questão do câmbio. A gente que manda dinheiro lá para fora, o câmbio é importante. Então, se você compra todo mês, tu não precisa se preocupar com o câmbio. É um estresse a menos para tu, entendeu? E também com relação a estratégias, você precisa de estar com várias estratégias rodando ali em paralelo. Isso daí você vai construindo com o tempo, né? Então, assim, você vê que eu tenho estratégia aqui, a minha carteira aqui no alto, aqui, ó. Você vem aqui, você consegue consultar a minha carteira de ações pública, né? Não são as minhas melhores ações e nem os meus melhores REITs, mas são os caras mais antigos que a gente tem aqui. A gente está reformulando alguma coisinha ou outra ali. Mas eu quero falar do trader de valor, que é uma estratégia que eu comecei, o quê? Deve ter um ano mais ou menos. Um pouco mais de um ano, talvez.
que é uma estratégia de construção de patrimônio. E não existe a estratégia perfeita, você tem que tentar ir combinando, ver aquelas que se encaixam mais, né? Tem ativos que talvez não vai se encaixar muito bem para você, por exemplo, renda fixa. Eu não invisto em renda fixa, é normal também você às vezes não gostar de determinados ativos, ou setores, por exemplo, você não gosta de determinados setores, e tranquilo, não tem uma regra com relação a isso. O importante da diversificação é você estar bem espalhado, né? E aí tem um contraponto nisso, né? Porque também você tem que determinar a quantidade de ações, né, que você precisa de ter. É aquilo que eu falei agora há pouco, você não pode ter 5 ações e achar que está diversificado, né? O que eu recomendaria para você ter de quantidade? Não tem um número mágico, tá? Mas eu colocaria aí que nenhum ativo seu deve passar de 5% do seu patrimônio. Você tem que controlar os seus aportes para que ele não passe desse percentual. Se você for ver aqui na minha carteira, ó, a maioria da galera tá ali, ó, 1, 2%. Vai ter aquele ativo ou outro que vai passar um pouco. Por exemplo, o Health Income, o que acontece? O que você faz? Você não vai vender o ativo que passou, entendeu? Tu vai parar de aportar nele. Tu deixa ele ali estacionado ali, quietinho, e vai fazendo aportes em outros ativos. E aí, com o tempo, esse percentual dele vai caindo, dos outros ativos vai subindo, e você vai equilibrando a carteira dessa maneira. Então, o importante é evitar de passar de 5%. Você vê aqui, ó, que está bem controladinho aqui na parte do REIT, apesar de um ou outro. E aqui nas stocks está muito bem diversificado. Então, por exemplo, se uma ação dessa aqui, vamos pegar aqui a UPS, quebrou o UPS igual o Silicon Valley Bank, que eu dei exemplo. Eu não vou perder meu patrimônio todo, eu vou perder 1% do patrimônio. Então, eu vou perder lá $2.700. É um baque, é ruim perder? Sempre é ruim, mas é melhor você perder 1% do que você perder 30%, né, meu amigo? Então, assim, tem uma outra parada também na diversificação, que é a questão da quantidade máxima, né? Eu particularmente não gosto muito de comprar muitos ativos também. Tem cara que tem 60 ativos na carteira. Aí o cara passa a acompanhar o mercado. Aí é melhor tu vender esses ativos, comprar um ETF do SP500, porque aí tu não consegue fazer o stock pick direitinho, entendeu? Tu tem 60 ativos, se o mercado subir, você vai subir. Se o mercado cair, tu vai cair junto com o mercado, entendeu? Então tu não vai conseguir ter esse controle. Eu às vezes acho que eu tenho até um pouco demais, né? Mas enfim, se você for pegar o cara que tem 60 ativos e o cara que tem 5, é melhor o cara ter 60 do que tu ter 5, cara. O cara que tem 60 tá mais protegido que o cara de 5, entendeu? Então, assim, a diversificação é como se fosse um fosso do seu castelo. A gente fala sobre fosso aqui, muito aqui, né? É uma proteção do seu patrimônio, entendeu? Então, quanto mais largo o fosso, melhor. E aí, como que a gente constrói essa carteira bem diversificada, né? O que eu recomendaria para vocês? Compram uma ação todo mês, entendeu? Então, por exemplo, você se definiu lá, sei lá, as 20 ações iniciais lá, tu vai lá todo mês e compra uma. Chegou no final daquele período ali, comprou as 20, aí você dá uma parada, revê aquelas 20 que você comprou, se tem alguma ali que precisa de ser retirada, se todas estão ok, e aí você faz o reaporte. Aí você vai aportar de novo. Mas aí não necessariamente você tem que voltar para a primeira e fazer primeira, segunda, igual a regrinha. Aí você já vai usar uma outra estratégia. Eu vou falar num outro vídeo. Vamos deixar essa estratégia do reaporte para o outro vídeo. Isso aí é outro assunto, não tem a ver com a diversificação. Mas não vai ser o próximo também não. Mais para frente a gente faz, porque até você construir as 20 ações, vai dar tempo de eu terminar essa série aí, meu amigo. Mas assim... vai ali uma todo mês e vai comprando, que se você for ver a minha trader de valor, foi assim que eu construí ela, entendeu? Eu fui todo mês comprando uma, até terminar todas ali, e agora eu tô já no processo de reaporte delas, beleza? Então eu acho que são esses pontos aí que eu queria comentar com vocês sobre a diversificação, que eu acho importantíssimo. É fundamental para você que está começando a investir já entender isso, porque eu não entendi e sofri muito, perdi bastante dinheiro por não estar diversificado. Poderia ter evitado muitas dores de cabeça. Aquela história que a gente escuta falar que, sei lá, fulano de tal, investidor grande, falou que tem que comprar poucas ações para tu ter uma boa rentabilidade. Isso é balela. Eu caí nesse papo também, entendeu? Quando eu falo que é balela, não quer dizer que o negócio não funciona. Funciona para ele, que é grande investidor. Pra gente que é pequeno investidor, sem diversificar, meu amigo, tu vai pro buraco, cara. Isso aí é quase certo.
Então, assim, às vezes o cara escreveu isso, ele escreveu para uma pessoa que vai comprar uma posição numa empresa. O cara às vezes vai investir numa empresa e vai, sei lá, fazer parte do board, aí beleza, faz sentido o cara não comprar 500 empresas, entendeu? Aí o cara centraliza no... Mas a gente não tem capital para isso, entendeu? Então não tem porquê a gente querer operar como esses caras, a gente só vai perder dinheiro, entendeu? Tem que operar num padrão que dê pra gente, que é pequeno investimento, a gente tem um pequeno patrimônio, entendeu? Mas enfim, então é esses adendos aí, espero que você tenha gostado do vídeo, gostou? Deixa um like aí, segue a gente nessa série aí que a gente está fazendo mais conteúdo aí para quem está querendo começar a aprender a investir na Bolsa de Valores. Quer viver de dividendos? Como eu falo sempre, aqui é o lugar certo. Segue a gente. Estou fazendo vídeo no Twitter também. Me segue lá no Twitter, sou bem ativo lá. Estou colocando esses vídeos, apesar de um pouquinho longo, 10 minutinhos aí, 15 minutinhos. Não é muito comum no Twitter isso, né? Mas estou começando a postar lá só por um backup, né? Vai que... Mas é isso aí. Agradeço, ficamos por aqui. Um abraço e... até a próxima.